vou fazer um comentário aqui sobre a direção para a qual eu vejo o futuro rumar com essa parte cripto. Vamos supor que hoje eu simplesmente pensasse, né? Não quero mais arcar com os custos, por exemplo, de impostos e de viver em sociedade da maneira que a gente vive hoje. Eu poderia pegar todo o meu dinheiro, trocar por criptomoedas, poderia sair das redes sociais e criar um perfil que ninguém ia saber que é meu, utilizando um avatar. Até numa rede social descentralizada, onde teria lá um Bored Ape na capa e eu tweetando ou gravando e falando coisas sem aparecer como uma pessoa. Mas ele investindo em cripto. Isso é impossível pra mim. Ele é leonino, ele não consigo nunca ficar faria longe isso. das câmeras. Mas eu poderia viver de uma maneira anônima, me relacionando apenas pela internet e consumindo sem utilizar uma moeda estatal, apenas com criptomoedas. Dá pra gente fazer isso. Hoje não é tão fácil viver em Bitcoin, a não ser que você vive em El Salvador. Porque lá a economia agora já tá funcionando em Bitcoin, porque é uma das moedas oficiais do país. Mas eu digo até que eu não sou um entusiasta de Bitcoin. É que eu sou muito pessimista com a trajetória das moedas fiduciárias. Até eu tava procurando aqui, enquanto o Thiago tava acabando de falar, veio na minha cabeça uma ideia de um cara chamado Ray Kurzweil. O Ray Kurzweil, ele fala sobre o futuro. Eu tô lendo um livro dele, que foi o Monkey, do perfil Monkey Stocks, que me emprestou, chamado A Era das Máquinas Espirituais. O cara fala que o próximo estágio da evolução não é biológica. Vai ser um estágio movido a silício, digamos assim, né? Então a gente vai ter máquinas cada vez mais inteligentes e eventualmente essas máquinas, inclusive, conseguirão ficar conscientes, segundo as previsões do Kurzweil. Mas tem um ponto que ele fala sobre tecnologia. Como toda tecnologia nasce, parece que vai durar para sempre e não dura. Ele fala que existem 7 estágios. O primeiro deles é o estágio do camarada que é um precursor. É o cara que pensa na tecnologia muito antes dela poder existir. Como já citamos o Da Vinci aqui, a Mona Lisa, o Da Vinci tinha protótipos de helicópteros, pô. Só que, cara, aquilo era século XV, né? 15, 16, se eu não me engano. Como é que ele ia fazer um helicóptero naquela época? Não tinha como. Ele foi o precursor da ideia. Aí depois você tem um cara que é um inventor, que é o cara que cria de fato aquilo. Só que o cara que é um inventor, raramente ele é um bom distribuidor, um cara que vai popularizar a ideia. Então depois você tem o cara, por exemplo, que criou o carro, o inventor, mas você tem o desenvolvedor, que é o Henry Ford, que é o cara que tornou o carro popular e acessível para as massas através da linha de montagem. Aí depois disso, a tecnologia chega num estágio de maturidade, onde parece que ela vai existir para sempre. Vocês conseguem imaginar um futuro sem carros? É meio difícil, né? Você pensa no futuro, você pensa em carro ou em carro voador, como os Jetsons pensavam lá atrás, mas continua existindo carro. Eu acho que... Depende se conseguirem embolar o teletransporte, né? Pode ser que Pode ser. Pode ser que essa seja a tecnologia que vai disruptar o carro. Mas pensando em moeda, a gente lida com a moeda estatal há tanto tempo que a gente pensa que ela sempre vai existir. Estamos no estágio da maturidade. Só que aí você começa a ter novos pretendentes para ameaçar essa tecnologia. E os primeiros, eles falham. A gente teve várias tentativas de moeda digital no passado que falharam por um motivo. Elas dependiam de uma empresa. Aí o governo americano batia na porta da empresa e fala: para de fazer esse negócio aí, tá doido? Né? Ou o governo de outros países. O Bitcoin, ele não tem ninguém por trás. O criador dele, ninguém sabe quem é um pseudônimo, não sabe se tá vivo, se tá morto. Se souberem quem é, não faz a mínima diferença. Não tem como um governo enviar uma carta pro criador do Bitcoin falando: para o Bitcoin agora, igual fizeram com o Facebook. Então, por conta disso, ele vai conseguir disruptar a moeda, na minha opinião. E aí nós chegamos, né, na moeda virando um artigo de colecionador, uma antiguidade, até chegar à obsolescência, que é o que eu compro hoje, as moedas romanas. Eu não compro aquilo que alguém vai trocar a moeda romana, negociar. Compro como um artigo de colecionador. Então, eu vejo que a gente tem uma grande chance de, daqui a uns 20 anos, a moeda estatal até pode existir, mas você vai usar se quiser, porque vai dar para trocar usando tantas outras moedas descentralizadas. Que ela vai ficar como última opção. Vai ser uma opção, mas talvez seja aquela menos usada, porque uma das poucas coisas que não barateia com a competição é a moeda. Quanto mais competição, os produtos ficam mais baratos, né? Só que você não quer uma moeda mais barata, você quer uma moeda que tenha o seu poder de compra mantido. Então, eu vejo as pessoas caminhando para isso.